Agricultura BR volta a abordar o tema relacionado à exportação brasileira de carne bovina e a identificação do caso atípico de vaca louca, melhor dizer assim, que fica mais claro para todos que estão nos ouvindo, no estado do Pará. Bom, isso era previsto, né? O acordo que existe entre Brasil e China prevê uma suspensão por parte do Brasil. Foi feito esse processo e agora ainda tem alguns resultados que serão apresentados ainda pelo laboratório canadense, mas de fato temos uma realidade que é muito parecida com aquela de setembro de 2021 e também lá de 2019, quando tivemos também casos atípicos de vaca louca no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar ao vivo agora pela internet com o Maurício Nogueira, sócio-diretor da Atenagro, que participa conosco nesta edição de Agricultura BR. Maurício, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. O que nós temos hoje, né, nesse contexto para a cadeia produtiva da carne bovina, de certo modo, ao identificar a questão, era prevista. E eu quero saber de você o que nós podemos, o pecuarista principalmente, pode esperar a partir deste momento, levando em consideração as ações que já foram tomadas e o comportamento que a China já teve, principalmente em relação a casos apresentados anteriormente pelo Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer estar aí com vocês. Bom, Fabiano, o primeiro impacto, né, inevitável aí vai ser uma queda nos preços, né, no mercado físico. A gente já tem aí uma sinalização na semana, no primeiro dia de negociação, né, no dia útil depois do caso ser divulgado, né, no meio do carnaval. Mas o mercado futuro já caiu 5%, provavelmente caia mais ainda no curto prazo. Nós tivemos um movimento aí nas ações das empresas, né? O que vai acontecer? Os frigoríficos vão ter que se organizar, vão ter que entender, esperar o desfecho, vão reduzir as compras, direcionar o que estiver sendo abatido para o mercado interno, que não é exportado para a China, buscar outros mercados, né? Ou aumentar venda para outros mercados. Isso vai acontecer cedendo preço ou não. Enfim, nós temos algo que nós já vivemos, nós já sabemos como funciona, né? Lá em 2021, o preço para os produtores caiu de 12% a 15% na média mensal, né, entre o mês anterior e o pior mês. Claro, se você fizer uma análise diária, a gente tem quedas maiores aí, mas eu estou simplificando a análise. O preço das carnes para os frigoríficos caiu em torno de 4% a 5%. E interessante lembrar que para o consumidor praticamente não mexeu, né? Teve uma queda aí de 0,5% a 1%, num momento bem mais curto do que foi sentido pelos frigoríficos e pelos produtores. O que a gente tem que estar atento agora, Fabiano? Nós temos que esperar aí a contraprova, né? A confirmação do laboratório canadense de que é um caso atípico, né? E a chance de que não seja é mínima, né? Porque nós temos aí todas as condições clínicas típicas, né? Um animal mais velho que acontece aí sem ter nenhuma histórico de alimentação com produto animal. Aliás, no Brasil, nem os animais alimentados com dietas mais sofisticadas, né, concentradas, recebem algum resíduo animal, né? Aquele lá tipicamente alimentado a pasto. Quer dizer, a chance de ser a atípica, né, de ser confirmado mais um caso atípico, é perto de 100%. Depois disso, nós temos aí que esperar mais alguns dias aí, ou momentaneamente, a Organização Internacional de Saúde Animal já deve manter, né, deve anunciar que o status sanitário do Brasil vai ser mantido, e aí a gente já começa as negociações para voltar a exportar para a China. Eu acredito particularmente que o desfecho dessa vez tende a ser mais rápido do que o que foi em 2021 por algumas razões, que se der tempo a gente discute aqui, Fabiano. Maurício, dá tempo sim. Aqui a nossa equipe no canal do Boi, a gente estava conversando o seguinte, né? Eu até falava com alguns, já no final de semana havia alguns rumores
que tinha alguma coisa lá no Pará, né? Até vir a confirmação, mas final de semana a gente já tinha rumores que viria a ter alguma coisa assim. Mas a sazonalidade, Maurício, foi uma das questões que apontamos aqui na nossa equipe, é que quando ocorre isso lá em setembro de 2021, a China já tinha feito boa parte das suas aquisições para virar o ano, entrar no feriado de Ano Novo Chinês, aquele período que eles ficam sem, até retoma as compras, né, oficialmente, né, ou no papel, no mês de dezembro, mas sem comprar, né, vai comprar mesmo só depois que passa o feriado do Ano Novo Chinês. Então, eles estavam abastecidos. E agora isso ocorre num período que eles saem desse período. China está com uma recuperação muito forte da sua economia, vem acelerada economicamente, tem demanda interna, há várias questões que apontam, e deve estar desabastecida, que números da China a gente tem que olhar com mais atenção, né? Eles não vão falar exatamente quanto que eles têm de estoque, mas imagina-se que desabastecido. Esses fatores ajudam a pensar que volta mais rápido, Maurício, e quais os fatores que a gente tem que observar também? Ajudam sim, Fabiano. Esse é um deles que a gente está levando em consideração, né? Nem estamos analisando o período de compra, mas naquela época, independente de estar abastecido ou não, a gente tinha o retorno da produção de carne suína mais rápido do que havia sido previsto pelo mercado internacional lá atrás, né? Então eles estavam se abastecendo da carne produzida lá por eles. Tinha a questão também do cenário do controle da Covid, que estava bem complicado, né, começando a se mostrar um problema maior do que era para o restante do mundo naquele momento. Os preços estavam mais altos, então o momento de oferta de gado do Brasil também ajudou com que os chineses usassem isso para dar uma pressionada aqui nos preços, né? E tudo isso se reflete no patamar que nós estamos analisando. Em 2021, a gente estava falando de uma exportação da ordem de 750 a 800 mil toneladas métricas, né, não transformando equivalente de carcaça, toneladas métricas, sendo exportada para a China. Nós agora estamos falando de um patamar de 1 milhão e 200 mil toneladas métricas exportadas para a China. Né? Então, se a gente comparar janeiro agora com janeiro de 2022, nós exportamos 87% a mais esse ano do que janeiro do ano passado. Então, tudo isso mostra que o mercado chinês está com um apetite maior por carne, que é o reflexo aí desse provável crescimento, de um controle mais eficiente aí da questão da Covid, ou da liberação, né? Lembra que o ano passado a gente tinha uma quantidade enorme de pessoas que ficaram restritas dentro de casa e que não podiam consumir na rua, né? Então, tudo isso depõe favoravelmente para que a retomada seja acelerada, né? Muita gente, Fabiano, discute e questiona se esse acordo com a China é bom ou ruim. Eu, particularmente, claro, né, eu acho que isso é um ponto a ser discutido, não sou dono da razão, eu particularmente gosto. Eu acho que a hora que o Brasil traz para a gente, né, olha, deu um problema aqui, a gente está embargando as exportações para vocês até que a situação se defina e a gente volta. Eu acho que a gente cuida da agenda. Então, a velocidade com que o processo vai ocorrer, ele parte de uma iniciativa dos brasileiros. Claro que a gente depende aí do Ministério cumprir todas as exigências que dependem do Ministério cumprir. Mas, nesse caso, eu acho que o Brasil tendo um controle dessa agenda, eu acho que é mais rápido a gente se recuperar caso fosse o inverso, né? Fosse a gente ser dependente da China. Então, eu particularmente acredito que tudo depõe a favor de que a gente acelere. Claro que isso não dá para marcar aqui, né? Para falar vai acontecer, né? Nós estamos aqui desenhando um cenário e aparentemente hoje é mais favorável que ele seja mais rápido, né? Que esse desfecho ocorra uma velocidade maior do que ocorreu em 2021. Maurício, você falou de ser a favor do acordo e é algo que passa muita transparência, aparentemente passa muita transparência das atuações aqui do Ministério da Agricultura no Brasil, né? Isso já aconteceu em 2021, acontece agora, aconteceu em 2019 também, passa uma transparência muito forte para o nosso principal parceiro comercial.
Falando a respeito agora, rapidamente, Maurício, do mercado interno brasileiro. Nós estávamos vendo uma arroba de boi China, melhor dizendo, subindo em São Paulo com mais veemência, né, subindo com uma maneira mais intensa. Nos outros estados exportadores subindo mais devagar, até porque tem menos plantas habilitadas para exportar para a China, enquanto que o boi comum já não caía preço. Né? Primeiro impacto, você citou na sua primeira resposta, né? Nós tivemos um desabamento no mercado futuro, algo natural, mercado físico, as cotações praticamente nem funcionaram, né? Tirar essas cotações ficaram mais complicadas, mas vai ressentindo também no mercado físico brasileiro para o boi comum. É natural que isso venha a ocorrer, já que no momento o produtor rural tem mais condições, por pasto, de manter esses animais um pouco mais de tempo nas fazendas? Sim, Fabiano, é natural, mas não é por decisão do produtor, né? O frigorífico não vai comprar numa incerteza tão grande dessa. Imagina, eu não sei quanto que eu vou vender, não se sabe quando que vai voltar, você continua comprando, abatendo e guardando refrigerado. Então, quando isso acontece, a primeira reação dos frigoríficos, natural, né? Qualquer empresário tomaria essa decisão, vou reduzir as compras. E aí ele vai se ajustar, vai ver os mercados, vai direcionar, vai ver plantas que ele vai movimentar ou não. Né? Então, o boi acaba ficando na mão do produtor. Nós temos sim uma condição, em teoria, mais favorável do que tinha em 2021. Né? Lembra que aquele momento era o momento de entre safra, né? Sacrificou muito produtores que tinham gado em coxo, né, gado confinado principalmente, foi um momento terrível para eles, né, e agora acontece na época que nós estamos caminhando para o momento mais favorável da safra. Então, o frigorífico vai evitar comprar, isso vai derrubar os preços, o produtor vai ter uma condição melhor de segurar, provavelmente a gente tem um equilíbrio mais rápido no mercado que vai proporcionar um retorno aos preços aí de oferta e demanda, né, num ambiente normal, mais rápido do que aconteceu ano passado, né, o ano passado, 2021, desculpa. 2021 nós tivemos 2 meses para chegar no pior momento de queda e mais 2 meses para recuperar os preços no patamar que estava. Então foram 4 meses aí de impacto para o produtor. Provavelmente a gente vai ter um período um pouco mais curto, quem sabe 2 a 3 meses, e eu não duvido de ser mais perto de 2. É um cenário otimista, Fabiano. Estamos bem em cima aí do acontecimento, numa semana de carnaval, então as coisas ainda muito confusas, muita gente voltando à rotina. Eu acho que nós vamos ter uma definição melhor a hora que o laboratório canadense confirmar que o caso é atípico, né? Aí a gente vai conseguir entender um pouquinho mais a dinâmica do mercado. Não dá para prever nada, né? Isso é um desenho aí que eu estou fazendo em cima de toda a situação que nós estamos vivendo no momento.